Olá, meus amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? Começa agora mais um episódio do Tech Inverso, aquele nosso podcast que a gente explora as fronteiras da tecnologia. Se você quer ver os episódios passados, entra na nossa playlist aí do lado. Se você quiser indicar mais alguém, comenta aí embaixo também, já deixa aquele like, compartilha o vídeo. Hoje eu tô aqui na mesa com o Derek Keller. O Derek Keller é o nosso incrível cameraman, super cameraman. Estreia no Tecmundo. Estreia. De vez em quando eu faço um bico ou outro aqui. De vez em quando ele faz. E ele tá aqui na mesa com a gente porque ele é a melhor pessoa pra estar aqui pra conversar com uma outra pessoa sensacional e muito bacana que tá aqui com a gente, que é a Roberta. Tudo bem, Roberta? Olá, tudo bem? Muito legal ter você aqui. O Derek falou de você pra mim a semana inteira. A gente tá um mês conversando. Aí eu fui fuçar nas suas redes sociais, nas suas coisas. E aí eu fiquei encantado também. Eu adorei. E assim, eu tenho uma porrada de pergunta pra te fazer de coisa de buraco negro e filme interestelar. A gente tava conversando antes de... Eu passei ali, eu falei, pergunta pro paião, tipo, tá grande. Né? Eu falei assim com ele, será que Interestelar é tudo verdade? Eu vou perguntar pra ela. Então, assim, pra gente começar, primeiro, obrigado mesmo por você estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu queria, pra gente começar o nosso papo, então, que você contasse pra gente um pouco mais de você, no sentido assim, você é astrofísica, né? Isso. De onde surgiu isso? Assim, quando você falou, eu quero ser astrofísica? Assim, a astronomia em si, né, a parte da astronomia eu sempre fui apaixonada, então eu nem consigo dizer uma data, assim, esse foi o momento que eu me apaixonei pela astronomia ou pela física, porque eu sempre gostei, assim, desde quando eu era criança mesmo, eu sempre gostei do astronauta da Turma da Mônica, então, assim, era minha paixão. E aí isso foi crescendo comigo, e quando chegou no ensino médio, eu, assim, me apaixonei por física, foi, assim, paixão à primeira vista mesmo. E aí eu falei, não, acho que eu vou fazer física. E aí eu fui fazer graduação em física, porque eu falei, qual é a linguagem da astronomia, né? É física. Então, aí foi quando eu juntei as duas e decidi, falei, não, aí eu fiz física, aí o mestrado em astrofísica e o doutorado em astrofísica agora. Mas, nossa, eu acho isso maravilhoso, porque eu sou uma pessoa completamente de humanas, né? Eu até hoje não sei como eu passei em todas as matérias de física, matemática. Sim, literatura, português eu arregaçava. Na base dos 5. Nossa 5 todo senhora. mês. Eu queria muito aprender matemática, mas eu não consigo. Nossa. E aí, hoje você entrou na USP e você trabalha lá também. Hoje estou fazendo doutorado lá, terminei meu mestrado lá também, na astronomia, no IAG. E agora eu faço doutorado lá também. Então, meu trabalho, assim, por 4 anos é lá no IAG, fazendo doutorado em astrofísica. Tudo pesquisa científica? Tudo pesquisa científica. Que da hora. E é o Black Hole USP, né, também que você faz parte? Isso, é o meu grupo de pesquisa chamado Black Hole USP, que é do Rodrigo Nemen, né? O professor Rodrigo Nemen, ele é especialista na parte de buracos negros. Então, ele fundou esse grupo dentro do IAG, que é o grupo de pesquisa dele. Vocês fizeram parte daquela primeira imagem do buraco negro em 2019? Ou pelo menos ajudaram a... Não, a parte do Event Horizon Telescope, a gente não fez parte, mas a gente tem vários colaboradores que são parte do EHT, né? Que a gente chama Event Horizon. Inclusive, um dos colaboradores do meu trabalho, ele é o chefe de simulação do EHT. Eu vi um documentário na Netflix uns tempos atrás, que era exatamente sobre toda a base da pesquisa sobre a primeira imagem do buraco negro. Teve até participação do Stephen Hawking quando ele estava vivo. E eu vi que... bem leigamente, assim, eles usam vários telescópios satélite pelo mundo para pegar a imagem do buraco negro, porque não dá para ver, né, visualmente. Teve algum aqui do Brasil que ajudou? No Brasil não, mas teve no Chile. E o do Chile foi o mais importante de todos. Inclusive tem as imagens, assim, eles fazem uma simulação de imagem antes do telescópio do Chile entrar na colaboração e depois do telescópio entrar. E assim, é absurda a diferença de detalhes e de resolução da imagem quando o telescópio, que é o ALMA. Na verdade são dois lá, é o ALMA e o APEX, que chama. Mas assim, quando o ALMA entrou, mudou completamente o jogo, assim. As duas imagens só foi possível porque o ALMA entrou dentro da colaboração. Se o ALMA não tivesse entrado, não seria possível. Até seria, mas com uma resolução muito pior do que a gente tá vendo, sabe? É que o Chile tem um dos céus mais limpos, se não for o céu mais limpo, né, daqui do... Sim, sim. É mesmo? Aham. Não tinha ideia disso.
Sim, ele... Eu tô assim, hoje eu que sou o leigo aqui, tá? Vocês dois aí vão ficar trocando figurinhas. Eu só gosto do assunto. Mas eu tenho certeza que da galera que tá assistindo a gente, tem muita gente leiga que nem eu. Então eu acharia legal se a Roberta pudesse me explicar pro pessoal que tá aqui, o que é um buraco negro. Isso. Porque assim, no imaginário popular, e até antes de eu começar a te acompanhar também, buraco negro era o quê? Uma massa escura que tem no céu, né? Um buraco que tem no céu que engole tudo e tudo desaparece lá dentro. Isso era o que eu sabia. Um grande ralo de pilha. E aí você vê que tem uns detalhes, então se você pudesse explicar pra gente, o que é um buraco negro, Roberto? Bom, o buraco negro, eu acho até errado a gente falar que é um objeto, apesar que é comum você encontrar até mesmo, assim, em livros científicos falando que ele é um objeto. Mas, na verdade, ele é uma região do espaço-tempo. Aí isso também é complicado. Falar, o que é a região do espaço-tempo, né? O espaço-tempo foi a entidade que é basicamente o tecido do universo. Então, tudo no universo está dentro desse espaço-tempo, que são as 3 coordenadas espaciais que a gente conhece, né? Que a gente vê frente, trás, cima, embaixo, direita e esquerda. E a coordenada temporal, que essa a gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir o tempo passando, né? O que o Einstein percebeu é que essas duas entidades, né, o espaço e o tempo, estão relacionadas em uma coisa só. E logo depois, ele introduziu isso com a relatividade restrita, né, que foi o trabalho que fez até em 2008, teve os 100 anos e tal, que foi um certo evento. Logo depois ele percebeu que esse tecido, né, ele pode ser curvado, como um tecido normal mesmo, como se fosse uma cama elástica sendo curvada. E essa curvatura, ele percebeu que é o que a gente conhece como gravidade. Então, nós estamos presos na superfície da Terra porque a massa da Terra curva esse espaço-tempo e a gente sente isso como a gravidade que prende a gente no chão. Só que aí ele publicou as equações dele e tal. Uns anos depois, um físico chamado Karl Schwarzschild, no meio da Primeira Guerra Mundial, assim, literalmente no meio da Primeira Guerra Mundial, porque ele estava no fronte de batalha. Ele era um soldado na Primeira Guerra Mundial. Ele estava estudando essas equações do Einstein, que tinham acabado de ser publicadas, e ele chegou numa solução. E aquela solução dava que para um certo raio e uma certa massa, a gravidade seria tão intensa, né? Essa curvatura seria tão intensa que nem mesmo a luz ia conseguir escapar dessa região. E ele mandou essas equações, a solução para o Einstein, e tanto o Einstein quanto o Schwarzschild, eles não acreditavam que esse objeto poderia existir, uma região tão extremamente curvada que nem a luz conseguiria escapar, nenhum dos dois achava que isso seria possível. Mas aí, assim, continuou o estudo como uma curiosidade teórica, mas hoje a gente sabe que existem esses objetos, e esses objetos são os buracos negros, que é essa curvatura extrema do espaço-tempo, onde nada escapa, nem mesmo a luz. O buraco negro, então, seria como se fosse uma deformidade no espaço, eu não sei como explicar. É uma deformação do espaço-tempo. Uma analogia, assim, que seria ideal realmente, você tem uma cama elástica, imagina que você coloca uma bola de boliche, uma coisa bem pesada no centro, e você vai ver isso se curvar. É uma analogia parecida com de um buraco negro curvando o espaço-tempo. E esses buracos negros, eles... Gente, eu tô aqui tipo primário, né? Tentando entender tudo. Esses buracos negros, não sei se você sabe, eles foram criados depois do Big Bang ou eles nascem sobre o surgimento de buraco negro? Então, existem 2 tipos de buracos negros que a gente conhece. São os buracos negros estelares. Esses a gente sabe muito bem como eles foram formados. Eles são formados após a morte de estrelas massivas. E a gente vê isso acontecendo e a gente sabe exatamente como esse processo ocorre. Então, estrelas muito mais massivas do que o Sol, elas colapsam, porque o que mantém uma estrela do jeito que ela né? É que ela está queimando combustível, então existe essa pressão de radiação saindo, enquanto a gravidade tenta empurrar, e isso fica num equilíbrio pela maior parte da vida dela. Quando chega no final da vida dela, ela não tem mais... Ela queima o combustível, acaba esse combustível, e a gravidade vence. A gravidade vence e isso colapsa para um ponto que vira um buraco negro. Agora, aí isso se torna buracos negros estelares, né? Que são buracos negros muito pequenos, com algumas vezes a massa do Sol. Agora, existem os buracos negros supermassivos, que inclusive são os das fotos, os 2 das fotos. O Sagitário da Estrela e o M87. Só pra eu saber, é aquela foto que eles conseguiram renderizar, aquela última que saiu, bonitona? Aquela laranjinha, essa, né? As duas que o pessoal do laranjinhas. filme Interestelar
tinha indicado como era e depois saiu uma foto. Isso, Ah, essa sim. mesma. Inclusive, a do Interestelar também é um buraco negro supermassivo. Tá. Esses a gente não sabe como eles nasceram, né? São coisas, assim, muito maiores do que o sistema solar inteiro, com bilhões ou milhões ou bilhões de vezes a massa do Sol, até trilhões, alguns. Assim, eles são enormes e a gente não sabe como eles foram formados. Assim, o James Webb Telescope, uma das missões dele é justamente desvendar esse mistério. Então, existem várias, assim, ideias. Umas são que eles, sim, foram criados logo depois do Big Bang, por distorções do espaço-tempo que ocorreram ali. Outras ideias é que eles nasceram de estrelas que são de população 3, que são as primeiras estrelas do universo. Mas, assim, ainda não se sabe mesmo, né? A gente tá completamente no escuro nessa relação de o que é, como se formaram esses buracos negros supermassivos e como eles chegaram na posição que eles estão, que são no centro das galáxias. A gente não São sabe. sempre no centro, assim, que eles... Assim, toda galáxia tem um buraco negro supermassivo no centro dele. Pelo menos assim, que até hoje, assim, galáxias, assim, comuns, como a Via Láctea, Andrômeda. Existem galáxias anãs também, que essas, em geral, pode ou não ter um buraco negro supermassivo no centro, e tem galáxias irregulares, que são galáxias, assim, elas são um pouco mais complicadas, que são meio que um conjunto de estrela e matéria escura que tá ali, e elas talvez possam não ter. Mas, assim, quando se fala de galáxia, toda galáxia tem um buraco negro supermassivo no centro. E a gente não sabe como eles chegaram ali. É um grande mistério da astronomia de buracos negros. Algum desses da foto é da nossa galáxia, do centro? Ou da nossa é difícil de ver? O segundo, o Sagitário da Estrela, a segunda imagem é dele. Que é de maio, né? Que é de maio, Essa que saiu em maio é o do centro da nossa galáxia. Que ele é bem pequeno, ele é muito difícil de ver, porque ele é bem pequeno em relação aos outros, ele é um pouquinho maior, assim, ele é quase do tamanho do raio da órbita de Mercúrio, mais ou menos, então ele é bem, assim, bem menor que o sistema solar até. Ele tem 4 milhões de massas solares. E, assim, a dificuldade para enxergar ele é porque, como ele é muito pequeno, as coisas acontecem muito rápido. Então, para uma coisa orbitar de um ponto a outro, é muito rápido ali. Agora, no outro caso, ele é muito maior do que o sistema solar. Então, para uma coisa chegar de um ponto a outro, demora mais. Então, demora mais para você ver diferença na imagem. Então, foi isso que aconteceu. Todo mundo fala, porque teve poeira e tal. Mas isso não foi a dificuldade do Sagitário da Estrela, porque eles observaram em comprimento rádio e isso passa tranquilamente pela poeira que tem entre nós e ele, assim. Então, mas, assim, foi um processo bem difícil conseguir capturar a imagem dele. Eu vi uma comparação outra vez de não lembro nem se foi você que comentou isso na internet, mas foi alguém falando que, tipo, a dificuldade de tirar a foto do segundo buraco negro era comparado com você tentar tirar uma foto da bandeira dos Estados Unidos na Lua com uma câmera, assim. Sim. Tipo, Uma câmera normal? Não sei se é uma câmera normal com um telescópio, mas é praticamente essa a diferença, assim. Tipo, de tão difícil que foi. Que é tirar foto, né? Que é tirar foto. É um ponto no céu, assim, muito pequeno mesmo. E foi por isso que precisou de tantos telescópios juntos, trabalhando. E até é curioso que a gente até comentou, né, que a do céu do Chile é o mais limpo. Mas para tirar as duas imagens, precisou de um dia que todos os lugares da Terra, ou seja, tanto no Polo Sul, quanto no Havaí, quanto no Chile, precisava ter o céu limpo. Então, com as mesmas condições climáticas em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, assim, há estudos, né, da questão climática, que existe um período em abril que parece que o clima da Terra está mais homogêneo, né? E aí eles tentam sempre colocar as campanhas, né, que eles chamam, campanha para tirar a imagem, nesse período que é de cerca de 7 de abril até mais ou menos 15 de abril. Sim. Então, nessa semana que eles tentam tirar as imagens. É por isso também que o James Webb ele foi tão celebrado, porque talvez ele não vai ser influenciado pelo clima na Terra, essas coisas. Sim, E ele vai observar em infravermelho também. Então, são as duas coisas dele. Essa da parte da atmosfera e da questão do infravermelho. Que demais. Eu queria voltar um pouco para a pesquisa que ela faz. Eu estava dando uma lida que você trabalha com inteligência artificial também, né? De onde que veio essa ideia de usar inteligência artificial para estudar o buraco negro? Bom, assim, eu sempre gostei de computadores, então assim, a minha especialização na graduação foi em física computacional, então foi trabalhar nessa parte de simulações e trabalhar exatamente com a parte computacional da física. E aí,
eu tive matérias de inteligência artificial. Quando eu entrei no mestrado, o meu orientador estava interessado na questão de AI na astronomia. E aí ele chegou para mim e falou, você está interessado em trabalhar com AI e buracos negros? Porque eu trabalhava com simulação numérica antes disso. E aí, desde então, foi quando a gente juntou os dois para tentar fazer uma simulação usando inteligência artificial. E o motivo é porque, assim, na astronomia tem muito dado, e a gente está chegando num ponto onde não tem mais como processar tanto dado. Nem na questão, assim, processamento mesmo, quanto na questão de, assim, ter gente para estudar, analisar esses dados. Então, é necessário ter uma nova ferramenta, e assim, qual a ferramenta que melhor trabalha com tantos dados é a inteligência artificial. Então, essa foi a ideia de fazer, então, a primeira simulação de um buraco negro usando AI, porque a gente realmente está chegando numa barreira. É uma barreira mesmo que a gente não está conseguindo avançar na área, por causa que a gente não tem computador o suficiente para fazer simulação numérica. A minha dúvida é, a gente não tem potência de hardware suficiente ou a gente não tem investimento para que tenhamos aqui no Brasil hardware suficientes para fazer esse trabalho? A gente não tem potência de hardware suficiente, assim, isso é no mundo inteiro. Inclusive, por exemplo, a colaboração EHT, né, é a maior colaboração do mundo com, assim, universidades e empresas trabalhando em cima dessa imagem, né. E no artigo que saiu de maio, porque como eles tiram a física dali, né, eles pegam as simulações e eles comparam a simulação com a imagem e aí eles vão fazendo essa comparação. Quando eles fazem isso, eles não chegam em resultado nenhum no artigo. Eles chegam até mais ou menos, pode ser isso, como pode não ser. E o argumento que eles usam é que eles não conseguem colocar realisticamente um buraco negro, porque não tem hardware o suficiente. Esse é o argumento que eles dão, porque realmente eles não conseguem colocar, por exemplo, radiação, não conseguem colocar isso no computador, porque vai demorar muito, não tem processamento suficiente para isso. Nossa Senhora. Então, assim, quem sabe AI pode resolver esse problema aprendendo. Então, você treina com tantos dados e aí ela consegue fazer isso aprendendo uma função, né, que seria a função dentro dela, e não precisa fazer essa aproximação numérica que, em geral, faz. Ele não faz conta, né? Ele meio que vê padrão assim e vai... Que ele vai vendo padrões e aí vai comparando um com o outro e tenta encontrar, aí vai prever, né, os próximos passos. A partir daí. E aquele do Interestelar, eles teve uma pesquisa, né, antes de fazer aquela imagem final. Foi usado o AI também? Ou foi... Não, aquela lá foi simulação numérica mesmo. Que é exatamente o tipo de simulação numérica que faz, só que teve toda a renderização de Hollywood e tal, mas realmente aquilo lá é uma simulação numérica de um buraco negro mesmo, que foi feita pelo Kip Thorne. Que escreveu, inclusive, a maior bíblia da relatividade geral. Eu quero seguir uma linha cronológica. Você fica puxando Interestelar, eu fico querendo saber o que tem dentro do buraco negro e discutir essas teorias. A gente já vai chegar lá. Tá bom. Eu sou ansioso, cara. Você Eu também. fala isso. Juntou dois aqui, ferrou. Eu ainda quero saber o que você descobriu na sua pesquisa, o que é inteligência artificial. Depois que você descobriu que dá para trabalhar legal com a inteligência artificial, o que mais ela trouxe assim para vocês? Bom, a gente conseguiu então, porque assim, a ideia primeiro era só alimentar uma certa, como se fosse um vídeo mesmo, e aí você alimenta certa parte pro modelo e tenta prever o resto, né? Essa era a ideia inicial. Aí depois a segunda parte foi quando a gente tentou alimentar várias simulações e ver se ela conseguia simular uma que ela nunca viu. E aí o resultado foi que deu para ela simular uma que, assim, só dando as condições iniciais, ela conseguiu simular a partir daí. Agora a gente está trabalhando com as coisas mais complexas, adicionando campo magnético, adicionando relatividade geral, que antes não tinha. Agora a gente vai ter algo mais, assim, mais próximo da realidade, digamos. Então... Demais. E quando você pega e bate, tipo... aqui você vai na mão, por exemplo, e você bate com o que a IA fez, tipo, fica parecido os resultados? Ou... Fica muito parecido. Tanto que, assim, para encontrar o erro, você precisa analisar a fundo, sabe? Às vezes até coisas indiretas, como, por exemplo, a massa que tá sendo acretada, né? Que ele tá engolindo. Você não tem isso diretamente. Você tem que fazer cálculos para encontrar isso de forma indireta. Então, assim, você tem que encontrar coisas indiretas para encontrar onde a AI tá errando. Porque se você só olhar visualmente, você não consegue diferenciar de um pro outro.
Então, assim, você precisa fazer realmente a análise por cima para descobrir o que está acontecendo. Nossa. E você tá pesquisando alguma coisa agora? Tem alguma coisa agora que você tá trabalhando que você possa contar? Ou você ainda quer segurar alguma coisa? Não, agora eu tô adicionando mais complexidade a esses modelos. E, assim, eu comecei esse trabalho em 2018, né, 2019. E de lá pra cá, assim, AI eu acho que é a área que mais sai artigo todo dia, sabe? Então, assim, são 200 artigos com novos modelos, novas técnicas. Então, assim, de lá pra cá as coisas mudaram muito. Então, os algoritmos que eu usei há 1 ano, 2 anos atrás já estão extremamente ultrapassados em comparação aos que tem hoje. Então, eu tô atualizando para essas técnicas que estão sendo publicadas agora. Então, esse é o trabalho que eu tô fazendo na parte de AI e também adicionando mais complexidade na parte da astronomia, assim, na parte do buraco negro. Meu, você parou pra pensar que além da complexidade de ter que se estudar tudo isso que você estuda, você tem que ficar ligada nas evoluções da inteligência artificial e de novas... É que nem a gente vinha aqui gravar, e aí, por exemplo, as câmeras obsoletas, né? E aí, a cada semana tá mudando, você tem que ficar ligado em tudo, cara. É muito difícil. É, tipo, quando a gente troca de estúdio. Tipo, tem que ficar pensando toda vez uma coisa diferente. Começar do zero, né? Aham. O Derek me mandou uma pergunta ontem, a gente ficou trocando figurinha ontem pra ver quais perguntas a gente ia trazer. E ele me mandou uma que eu tô muito interessado aqui, que ele escreveu assim, se o buraco negro não emite luz, né? Não. Então, como ele é encontrado? Bom, ele é encontrado porque ele não emite luz, isso é verdade, mas quando ele começa a se alimentar, né, ele começa a formar um disco em torno dele, que é como se fosse um disco mesmo, e esse disco brilha. Então você consegue ver esse brilho, e no centro você vê algo escuro que não está emitindo nenhuma luz. Então você consegue ver, a gente chama de sombra, praticamente, porque é uma sombra que você está vendo, né? Então tá vindo o disco e aqui no centro nada. Então é dessa forma que eles são, que você consegue observar eles. Essa é uma forma direta, que são a forma que a imagem que fez, por exemplo. Existe também que a gente chama de binários de raio-x, que em geral são buracos negros menores, que eles estão se alimentando de estrelas. Então, está formando um disco, e esse disco está emitindo muito raio-x. Então, você consegue observar, inclusive, curiosamente, essa foi a primeira forma que a gente observou buracos negros. Porque eles mandaram satélites para tentar encontrar, foi no meio da Guerra Fria, para encontrar sinais de radiação eletromagnética vindo da Terra, para saber se estava tendo míssil, coisa e tal. Mas eles perceberam que não estava vindo da Terra, estava vindo do céu. Nossa. E a partir daí falou, que coisa tão energética é essa que está vindo do céu e não da Terra? E aí quando eles foram ver, possivelmente é um buraco negro que está se alimentando, e essas emissões são do disco que tá brilhando. Essa é uma forma. Outra forma, que inclusive foi a forma em que encontraram o buraco negro do centro da galáxia, que levou o Prêmio Nobel de 2020, que eles começaram a observar o centro da galáxia e perceberam que tinha estrelas orbitando um ponto que não tinha nada. Um ponto que aparentemente estava vazio. E aí, quando você pega as equações de Newton, as equações de relatividade, e coloca na conta, você sabe que, por exemplo, a Terra e o Sol estão orbitando, né? A Terra está orbitando o Sol, e aí você consegue calcular a massa do Sol através disso. Eles fizeram a mesma coisa para essas estrelas no centro da galáxia e perceberam que naquele ponto tinha 4 milhões de massas solares. Só que, imagina, você tem 4 milhões de sóis num ponto só, isso devia brilhar muito. E eles não conseguiam ver nada dali, e aí encontraram, então, que ali também tinha um buraco negro habitando ali o centro da Via Láctea. Essa é outra forma. E, recentemente, encontraram mais uma forma de observar buracos negros, que já era prevista, até curiosamente, eu estava escrevendo um texto, que eu estava lendo um artigo de 2010, eu acho, 2011, que eles falam sobre essa técnica, só que eles falam assim, que é muito improvável de conseguir dessa forma, que seria como ter um buraco negro passando, e você está observando, e no exato ponto a luz, tem uma estrela muito distante, e a estrela faz assim. Por essa vibração distorcida, você sabe que passou um buraco negro que distorceu aquela luz. Então, só que assim, você precisa estar observando na mesma hora, no mesmo ponto.
E eles encontraram isso recentemente, um buraco negro isolado, que foi o primeiro buraco negro isolado que eles encontraram, que é um buraco negro que tá orbitando, tá vazio, não tem nada perto dele, não tá se alimentando, ele simplesmente tá andando pela galáxia. E todos se mexem por aí ou, tipo... Eles, em geral, se mexem, eles Estão vagando. Estão vagando, sim. Ah, que legal. O buraco negro talvez seja, não sei, a coisa que tá no espaço que a gente menos conhece. Acho que sim, eles são os objetos... E é engraçado, ao mesmo tempo que eles são os objetos mais misteriosos, eles também são os objetos mais comuns, mais simples. Porque todos os buracos negros, eles são iguais, exceto por 3 parâmetros, que a gente sabe que é a massa, o spin, ou seja, se ele tá girando ou não, e a carga. E mesmo assim, a carga, a gente, em geral, ignora porque eles estão em ambiente que é muito fácil de neutralizar. Então, todos eles, assim, estão neutros, né? Eles não têm carga. Então, em geral, só tem 2 parâmetros que descrevem eles, que é a massa e o spin. Então, assim, eles são objetos muito simples nesse sentido, mas ao mesmo tempo eles são os objetos mais misteriosos que existem. Então, existe essa dualidade. Totalmente misterioso. Eu, assim, na minha concepção extremamente leiga, o ser humano já sabe como as estrelas funcionam, como os planetas funcionam, distância. A grande questão de mistério no espaço hoje talvez seria até onde a gente pode enxergar, essas... Agora, será que o buraco negro pode ser o próximo passo numa revolução espacial, da gente entender realmente... eles podem entregar algumas respostas pra gente, pra ser uma revolução mesmo, de entendimento, de espaço, essas coisas. Assim, eu sempre falo que assim, a gravidade acho que é a coisa no universo que a gente menos entende. A gente realmente não entende nada da gravidade. A gente só sente. A gente só sente ela. Mas não cai. Então a gente que não cai, que a gente sabe se jogar uma coisa no ar, a coisa cai. Só isso que a gente sabe. E os buracos negros, eles são objetos feitos de gravidade, né? Eles são gravidade pura ali. Então eu sempre falo que entender os buracos negros é entender a gravidade ao mesmo tempo. Então, assim, talvez seja uma espécie de revolução nesse sentido. É claro que a gente não consegue, dizer quais aplicações vai ter, mas eu sempre uso o exemplo mesmo de Faraday e de Maxwell, que Faraday simplesmente estava estudando ali linhas que ele via do ímã se mexendo, e ele nunca imaginou que isso que ele estava estudando um dia fosse ser usado para a gente carregar nossos celulares, sabe? Então, assim, a gente não sabia nada do eletromagnetismo nessa época dele. Hoje a gente sabe, inclusive, tudo aqui é por causa do eletromagnetismo. E a gravidade, quem sabe, pode ser a grande outra revolução da física nesse sentido. Porque a gente realmente não entende ela e ela ela domina o universo, né? E é louco como esses estudos do espaço trazem aplicações reais para nossa sociedade e ajudam a gente a se desenvolver aqui, né? Tem muita gente que fala, fica gastando dinheiro com pesquisa no espaço, não sei o que, não sei o que lá. Metade das coisas que você usa hoje em dia, foi por conta de pesquisa espacial. Sim, o Wi-Fi mesmo começou por causa de radioastronomia. Que foi o avanço da radioastronomia possibilitou a criação do Wi-Fi. Então, o GPS mesmo foi por causa da relatividade, né? Porque se você não aplica relatividade no GPS, em poucos segundos ou poucas horas, o GPS não sabe se você está aqui ou no meio do Pacífico. Porque existe uma certa diferença de tempo nos satélites e aqui na Terra. Tanto pela relatividade restrita, ou seja, pela velocidade do satélite, quanto pela diferença de altitude. Então, tem as aplicações, sim. Isso é muito legal. Tipo, fizeram um teste, né? Colocaram um relógio atômico, acho que aqui, e um lá em algum satélite. E, tipo, a diferença da gravidade, tipo, acaba atrasando em microsegundos, assim. Acho que o que tá lá em cima ou o que de baixo, né? Sim. Tipo, dá pra você ver, assim, que realmente acontece. É muito, 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 muito legal isso. Cara, eu tô me sentindo na escola, assim. Eu tô achando fantástico, cara. Vamos falar da teoria logo, vai? Pode falar. Interestelar tá certo? Tá, em geral tá. É mesmo? É curioso o Interestelar, porque a história do Interestelar já começa muito legal. Porque o Carl Sagan, ele trabalhava com Cosmo, então ele já tinha... ele conhecia muita gente da produção de Hollywood, né? E aí isso está escrito no livro do Kip Thorne, que é um físico. Ele falou que, então, ele tentou fazer um date pro Kip Thorne numa festa que teve de Hollywood, e aí era com uma produtora. E aí ficou os 3 conversando ali, o Carl Sagan, o Kip Thorne e essa produtora, e eles tiveram a ideia de Interestelar. Isso foi na década de 70, eu acho, 80. E
E aí eles tiveram a ideia e, assim, a partir daí nasceu. Infelizmente, o Carl Sagan morreu, né? Ele não conseguiu ver esse projeto, assim, ser encabeçado. Mas o Kip Thorne, ele pegou esse projeto e foi à frente. Então, assim, ele realmente foi, graças ao Kip Thorne, que ele é físico, ele trabalha com buracos negros e relatividade geral. Então, assim, tudo que você vê no filme foi o Kip Thorne que estava escrevendo as equações e fazendo tudo. Ele conta esse processo no livro dele, que é A Ciência de Interestelar. Até mesmo a parte de biologia, ele falou que ele chamava biólogos para conversar e tal. Então, tudo, inclusive o próprio buraco negro tem os cálculos, aquela diferença de tempo, tudo. Ele falou que só tomou umas certas liberdades porque, por exemplo, ia ter ondas gravitacionais no filme, não teve. Porque na época não tinha ainda observado ondas gravitacionais. Descoberto ainda, né? Não. Ah, é? Que inclusive foi o Kip Thorne que levou o prêmio Nobel. Mas o que é a onda gravitacional? São distorções do espaço-tempo. É como se o espaço-tempo estivesse fazendo realmente ondas. E aí, quando ela chega na Terra, você consegue ver essa diferença por lasers, né? Então, tem um laser em formato de L, e aí você consegue, se você mandar a luz para cá, e uma onda gravitacional passar, existe uma certa diferença no tempo que essa luz volta em vez dessa. E aí você consegue ver que aqui o espaço-tempo fez uma certa Isso ondulação. não tem relação com aquela parada que eles mostraram no filme de descer num planeta e ficarem, tipo, 1 hora lá e passar 27 anos. Não é esse tipo de distorção. Não, é uma distorção do espaço-tempo mesmo, assim. Uhum. Era pra ter, mas ele falou que não teve. Outro fato é que era pra ser, em vez de ser uma estrela de nêutrons, quando eles fazem que eles usam a gravidade da estrela de nêutron pra chegar no planeta, não era pra ser uma estrela de nêutron, era pra ser um buraco negro intermediário. Mas também o Nolan falou, não, é um buraco negro, uma estrela de nêutron e um buraco de minhoca. Não quero 2 de cada. Vai ficar caro. Vai ficar caro, vai ficar um de cada. E aí ele falou que quando entra dentro do buraco negro, ele também decidiu ficar fora da criação. Ele até conta no livro que ele descobriu o que acontece assim, dentro quando estava na cadeira do cinema. Que a partir dali ele não se envolveu mais no filme. Que ele falou assim, aqui até a borda do buraco negro eu chego. Depois eu não quero me envolver mais. Então foi... Mas, assim, tudo que tá ali, você consegue ver que realmente, assim, foi o Kip Thorne que tava por trás, assim. E o buraco de minhoca existe mesmo? Ou é uma teoria? É uma teoria, assim, e é muito provável que não exista. Sério? Ah, você tá brincando comigo? Sério mesmo? É sério. Pô, eu sonhava que o buraco negro ia ser... A gente ia achar um buraco negro e ia ajudar a gente a ir pra outras galáxias, outros Sai em lugares. Diadema, por exemplo. Sério? Nunca foi visto um buraco de Não, minhoca? de minhoca não. E até, por exemplo, são 3 autores que tem nesse livro chamado Gravitation, que, assim, é um livro lindo. É um livro, assim, você olha... Ele é muito bonito, o livro. E eles escreveram que, assim, tudo de relatividade geral que você precisa saber tá naquele livro. E aí é o Kip Thorne que escreveu, o Wheeler, que foi o cara que deu o nome para buraco negro e buraco de minhoca, e o Misner, que são 3 físicos que trabalham com relatividade. E esse Wheeler, ele trabalhou com a parte de buraco de minhoca, e ele até chegou a publicar um artigo sobre a possibilidade de um buraco negro ser um buraco de minhoca. E ele chega à conclusão que mesmo se pudesse abrir assim, 2 pontos no espaço, seria tão rápido e tão instantâneo que nem mesmo a luz ia conseguir passar. E aí ele introduz uma coisa que ele chama de matéria exótica, que seria algo que atuasse contra a gravidade. E aí só essa matéria exótica que conseguiria abrir por um tempo. Mas assim, a gente não tem ideia do que seria essa matéria exótica, e provavelmente nem existe a questão de matéria exótica que agiria como uma antigravidade. Mas de onde veio a ideia do buraco de minhoca? Tipo, quem foi a primeira pessoa que pensou que isso poderia acontecer? Existe, assim, quando você abre as equações, né, da relatividade geral, existe uma solução para buraco de minhoca. Então, aí a partir daquela solução, eles perceberam que, isso aqui consegue conectar 2 pontos no espaço-tempo. Uhum. E a partir daí teve todo o estudo teórico, mas assim, nunca foi observado, e até utilizaram a ideia de ser um buraco negro e um buraco branco, mas a existência do buraco branco também é provavelmente descartada. Então, até muita gente fala, né? Quando eu falo de buraco branco, sempre vem alguém falar, mas buraco negro também ninguém acreditava, e hoje a gente tem uma foto provando que eles existem. Por que o buraco branco não pode ser a mesma coisa?
O buraco negro, ele é comprovado que ele pode existir na natureza desde muito tempo. Inclusive, esse foi o outro... Teve 2 prêmios Nobel de física, né? Que dividiu em 2020. Um foi pela descoberta do Sagitário da Estrela, né? E o segundo foi pela existência dos buracos negros, que foi pelo o Roger Penrose, o nome do físico. Então, ele já sabia disso desde a década de 70, que buracos negros podem sim existir na natureza. Agora, o buraco branco não, assim, as equações proíbem a existência dele na natureza. Então, existe essa diferença quando você fala de um e do outro. E o buraco branco seria o que exatamente? Ele seria simplesmente o oposto do buraco negro. Então, em vez de estar acretando, né, e tá engolindo, ele tá liberando matéria pro espaço. E eu vi que o buraco negro, ele solta uma massa. Tipo, entra aqui, ele solta alguma coisa aqui do outro lado. O que seria isso? Ele tem, a gente chama às vezes de feedback, que ele tem 2 coisas que ele, sim, entre aspas, pode soltar, né? Primeiro é a radiação Hawking, que o Stephen Hawking percebeu que acontece fenômenos quânticos na borda do buraco negro, e que é basicamente a formação de partícula e antipartícula e coisas assim. E essa emissão, o buraco negro acaba perdendo energia nesse processo. Mas não tem algo saindo de dentro dele. Uhum. É simplesmente coisa na borda dele que está acontecendo, que está fazendo ele perder energia. E a segunda coisa é os jatos relativísticos, que quando você desenha os jatos relativísticos, você vê realmente saindo do centro do buraco negro. Mas, primeiro, a gente não sabe exatamente como que se formam esses jatos, mas o que a gente sabe é que é matéria ao redor do buraco negro que está chegando até ele, e essa matéria é empurrada por campos magnéticos, assim, quase na velocidade da luz. E eu sei que você quer perguntar. Eu quero perguntar. Vai. No filme, no Interestelar. E se você não assistiu Interestelar, pula essa pergunta aí, pula uns 5, 10 minutos aí. 8 anos. Você não assistiu, Di? Não assistiu? Esse filme é maravilhoso. Aliás, a Di gosta muito desse assunto. Se você tiver alguma pergunta, entra aqui e pergunta mesmo, tá? A Di é a nossa produtora que tá aqui atrás. No filme, eles mostram... No final do filme, ele entra no buraco negro. E o que acontece? Humanos do futuro prepararam como se fosse uma outra dimensão lá dentro pra ele. Como se fosse 4ª dimensão, sei lá. E aí ele consegue voltar no passado, falar com a filha e tal. Isso daí já é ficção total. Ninguém sabe o que acontece dentro, de fato, o que acontece lá dentro. Ou já se sabe. Assim, o que acontece dentro do buraco negro é um mistério no sentido de que a gente nunca pode observar. E na física a gente tem um método científico, né? Que, assim, a gente só pode dizer que algo acontece quando a gente observa esse algo acontecendo, né? Tem que passar pelo método científico, digamos. Agora, assim, a relatividade geral, que é o que explica a gravidade, né? Ela funciona muito bem até a borda do buraco negro e a gente sabe disso. A gente já observou isso várias e várias vezes, desde que Einstein introduziu a relatividade geral até hoje. A gente sabe muito bem o que acontece e a gente já teve provas de que ela funciona, principalmente na borda do buraco negro. Agora, dentro a gente não consegue observar, então a gente nunca pode dizer que de fato a relatividade geral está funcionando lá dentro. Mas assim, se está funcionando até a borda, há indícios de que então ela funciona a partir dali também, né? Não tem por que duvidar da relatividade geral. Então, dentro do buraco negro a gente sabe que a relatividade geral pode estar funcionando, então a gente considera ela. Agora, o problema é quando chega no centro do buraco negro que tem a singularidade ali. A singularidade é um ponto no espaço, é simplesmente um ponto onde toda a matéria está caindo. Só que por ser um ponto, que assim, é um ponto, então é a mecânica quântica que tem que atuar, porque a mecânica quântica é a área que trabalha de coisas muito, muito pequenas. Só que é um ponto que é uma gravidade absurda, é a maior gravidade que a gente conhece no universo. Então tem 2 coisas agindo ali, a relatividade geral e a mecânica quântica. Só que isso é o grande problema da física atualmente. A relatividade geral e a mecânica quântica, elas não se conversam. Você não tem uma teoria que junta as duas. Inclusive, essa é a grande busca na física, que é pela gravitação quântica, que uniria toda a física, todo o campo da física, que é a unificação da física,
a partir da gravitação quântica. Então, o que a gente não sabe é a singularidade. O que é a singularidade? O que acontece na singularidade, a gente não tem ideia, porque cada área fala uma coisa e as duas não se conversam. Tanto a mecânica quântica quebra ali, quanto a própria relatividade geral quebra. Então, a gente precisa de uma área que junte as duas para conseguir explicar o que acontece naquele ponto. Que a gente não tem ideia. Mas eu vou te falar que eu tenho um quentinho no coração de querer acreditar naquilo. Que é tão legal, cara, se for aquilo mesmo. O Matthew McConaughey tá tão feliz no final do filme, né? Nossa senhora, dá um quentinho no coração você acreditar nisso, dá um conforto, né? Pensar que é um grande vazio, pô, não. E quando ele cai no filme, tipo, praticamente não acontece nada com ele. Mas e na vida real? Assim, na vida real... provavelmente ele seria, assim, fritado antes de chegar ao horizonte de eventos, porque aquela radiação que tá ali é muito intensa. É principalmente bem próximo do buraco negro. Isso até é uma coisa que o Kip Thorne fala no livro, que ele teve que escolher um certo tipo de buraco negro que tá acretando em baixas taxas de acreção, né? Ou seja, tá engolindo pouco. E porque senão, assim, ele seria morto há muito tempo. Não teria como... Então ele colocou um buraco negro que acreta pouco e ele conseguiu entrar. O que esperam hoje é que a partir do momento que você entra no buraco negro, você nunca ia perceber que você entrou. Simplesmente você ia estar caindo, porque assim, o que acontece no buraco negro? Ele não emite, né? Então nada consegue sair, mas as coisas conseguem entrar. Então, tudo tá entrando normalmente ali. Você consegue observar o céu normal. Então, assim, a parte que ele tá caindo... Mas, assim, o que espera é que você caia por singularidade quase instantaneamente e morra, assim, esmagado na singularidade. Então, esse é o que a gente espera, assim... Não destrua os meus sonhos. Não destrua os meus sonhos. E, assim, é até interessante que isso é para buracos negros supermassivos. Para buracos negros estelares, né? E isso até é engraçado, porque a gente fala qual é o mais perigoso. Todo mundo pensa já no maior. Mas o mais perigoso são os menores. Porque o que acontece no menor existe um efeito chamado espaguetificação, que é uma diferença muito abrupta de gravidade que está acontecendo nos seus pés e na sua cabeça, que estica como se fosse realmente um espaguete de átomos, digamos assim. Enquanto isso não acontece nos buracos negros supermassivos, porque eles são tão grandes que assim, a diferença de gravidade de um ponto ao outro é muito pequena. Enquanto para os menores ele é muito mais intensa, digamos assim. E realmente tem aquela... No filme eles deixam bem exemplificado isso, que quanto mais perto do buraco negro você chega, o tempo vai passando um pouco mais devagar. Sim. Inclusive, eu acho que isso na ficção é o maior exemplo da diferença de tempo, da dilatação do tempo. Porque quando você fala que o tempo é relativo, é muito difícil a gente entender que o tempo é relativo. Mas isso, assim, acho que abriu porta para todo mundo entender que realmente o tempo é relativo. Que quando, por exemplo, tá passando 2 horas lá no planeta, mas passou décadas na nave. Então, existe essa diferença de tempo. E, assim, se você acompanhar um ou outro, você vê que o tempo tá passando normal para eles. Mas quando você compara, assim, o tempo mudou abruptamente de décadas para algumas horas. Então Nossa, muito legal. Cara, esse filme, ele abre a cabeça de muita gente, né? Tem algum outro filme que você recomenda pro pessoal assistir? Alguma outra coisa que você acha legal? Eu acho que, assim, o Interestelar é de longe, assim, o melhor, né, nesse sentido. Tanto que, assim, os outros, né, que teve Gravidade, eu não assisti, mas já me falaram que, assim, existem vários furos nesses. Mas o Interestelar é interessante justamente porque tinha um físico que trabalha com buracos negros e é um físico renomado, que ganhou o prêmio Nobel atrás de tudo, sabe? Então, isso eu acho que é o diferencial do Interestelar. E o que eu acho foda dele também é que os outros filmes de espaço, normalmente, não que seja um lugar tranquilo, mas eles exploram muito a inhospidade, a dificuldade, os problemas de estar no espaço, eles exploram buraco negro, grande vilão, é sempre isso, né, assim, os filmes de catastrófico, né, no espaço. O Interestelar não, ele mostra obviamente ele aborda as dificuldades, ele mas ensinar, ele é mais exploratório, assim, ele é mais, isso que eu acho esse filme muito legal. Perdido em Marte é um pouco assim também. Sim, Perdido em Marte, é verdade. Eu adoro Perdido em Marte. É muito bom também. Eu tenho uma coleção, assim, só de filme de espaço, assim, tá separadinho, assim, na minha prateleira.
Aham. E como, sobre as fotos dos buracos negros, como elas são capturadas, assim? A gente passou brevemente no começo. A gente mas- passou brevemente, eu queria entender um pouco melhor isso. Assim, as fotos, elas são, assim, eu acho que o grande avanço tecnológico é antes do James Webb. O James Webb hoje é o maior, assim... Ele é o principal hoje. É o principal na questão de tecnologia. É tanto que tem matérias que falam que o James Webb é a coisa, assim, mais tecnológica que a humanidade já criou. É o James Webb Space Telescope. E ele tá pronto já, só pra... Sim, ele já tá já lá tá em totalmente órbita, funcional. 100% já. Já tá funcional, já tá fazendo pesquisa e tudo. Mas antes disso, foi o EHT, que, assim, são várias antenas espalhadas pela Terra. Por que várias antenas, né? Porque para conseguir capturar um ponto no espaço que é tão pequeno, tipo, do tamanho do buraco negro que a gente tá vendo, né? É claro que lá perto ele é enorme, mas pra gente é um ponto no céu. Você precisa de uma, assim, digamos, uma câmera, né? Do tamanho da Terra para conseguir capturar. E o que eles fizeram, eles usaram uma técnica da radioastronomia, que pelas frentes de rádio, então está chegando ondas de rádio, que são ondas bem maiores, então você precisa daquelas antenas, né, que são gigantes. Elas vão chegando na Terra e você consegue ver a diferença dos telescópios. E aí, como cada um tá pegando uma certa parte da onda, digamos assim, você consegue recriar o que é a imagem que eles estão vendo. Se você tiver vários telescópios assim, do tamanho da Terra, né, olhando para o mesmo ponto, ao mesmo tempo. E aí você consegue fazer os cálculos para conseguir ver o que você está observando. Isso chama de interferometria. E foi a partir desse processo que é muito complicado. Nossa, eu lembro quando saiu a primeira foto, a gente foi fazer uma apresentação sobre a primeira foto, assim, e meu amigo ficou com essa parte. Ele tava se descabelando para tentar entender isso, porque é muito difícil essa questão da interferometria. Até hoje, assim, a gente não entende muito bem como Eu tô funciona. achando tudo difícil. Pra você falar que isso é difícil, eu já tô Então com imagina uma pra paz. gente, então. Mas é um processo extremamente complicado, assim. Quem trabalha com isso, olha, merece realmente os méritos, porque, olha... E aí, eles capturam isso, e por todos os telescópios na Terra, e aí eles recriam a imagem a partir daí, utilizando essa técnica. E aí foi como eles observaram a primeira imagem e a segunda imagem, e tem mais duas campanhas já, tanto a do ano passado quanto a desse ano, que ainda não saiu os resultados dessas duas campanhas, mas eles estão, assim, já estão provavelmente já analisando esses dados. E a partir daí, bom, recria a imagem, você tem aquela imagem, e é interessante que eles fazem um certo, assim, estudo às cegas, que tem vários grupos diferentes recriando a imagem ao mesmo tempo, sem um conversar com o outro. Pra ver se Tem chega... isso no documentário, que tipo, eles separaram os grupos em salas pra tentar chegar numa imagem. Isso. Eu achei muito legal isso. Sim, pra justamente saber se tá chegando na mesma coisa ou não. E aí eles refazem a imagem, e, ok, você tem a imagem, mas você também precisa saber da física daquela imagem. E aí tem o time de simulação, que fazem simulação de relatividade geral e campos magnéticos, assim, de um buraco negro mesmo, e compara as simulações com a imagem. E aí vão vendo onde a simulação tá errando ou tá acertando, e aí a partir dali você consegue saber, assim, a massa do buraco negro, o spin dele, quais as propriedades da taxa de acreção, assim, tudo que você quiser saber sobre aquele ambiente. Então, dessa forma, assim, então é um grupo de 300 pessoas para conseguir chegar até a imagem. E é curioso que, assim, teve casos de, por exemplo, você precisa levar o HD até o lugar. Você não consegue transferir por internet. Você tem que realmente pegar e fisicamente levar. E uma das histórias é porque, bom, em abril é outono aqui no sul, logo vai começar o inverno. Então tem um telescópio no Polo Sul, que logo chegou o inverno e aí o avião não conseguia sair dali. O avião teve que ficar, por isso que atrasou a imagem. Era para ter saído em 2018, mais ou menos, mas foi sair só em 2019 porque atrasou um ano praticamente. Nossa. Porque o avião ficou preso lá no Polo Sul. E na foto, diferente do filme, que tá assim, na foto ele é de cima, né? A imagem. Por isso que ela parece um ovo.
É como se fosse olhando assim, meio inclinado. Porque no filme a gente vê ele bem assim, né? Aham. Mas é como se a gente estivesse vendo ele mais ou menos assim. Já o da Via Láctea é uma das curiosidades. Assim, a gente não sabe exatamente se é isso, mas o que eles chegaram no artigo é que provavelmente ele tá olhando pra gente. Assim, como se realmente a gente estivesse vendo ele de cima mesmo. Aham. E isso, assim, se realmente for comprovado, é uma das coisas, assim, é uma das coisas curiosas, porque a gente sempre acha que o buraco negro tá assim e a galáxia aqui, né? Sim. Mas não, talvez ele esteja assim, a galáxia aqui, e olhando pra gente. E talvez isso seja dos indícios de precessão, que seria como se ele tivesse um peão mesmo, assim, tipo, rodando. Porque existe evidências de que ele teve uma vida ativa no passado, hoje ele é quase inativo, no passado, e a gente vê evidências disso no Vento de Magalhães, que, assim, quando você vê ela, você vê que tem uma região dela que tá mais ionizada. E isso talvez seja porque no passado ela estava passando em cima da Via Láctea e o buraco negro do centro soltou um jato. E aí acabou fritando a galáxia, assim, digamos, né? Ionizando. E a gente vê isso. Então, mas assim, se antes ele estava assim e agora ele está assim, quer dizer que ele está, pelo menos, precessionando. E eles morrem? Eles podem morrer por radiação Hawking, que é quando eles, sim, se eles não estiverem se alimentando de nada, começa um processo... Começa não, esse processo sempre está, só que é tão fraco quando ele está se alimentando que a gente ignora ele em geral. Mas é um processo desse fenômeno, né, que acontece na borda dele, no horizonte de eventos. E ele começa a perder energia, vai perdendo energia. A gente sabe que energia é igual a massa, né, pelaquela famosa relação de Einstein, né, E igual a mc ao quadrado. E aí ele vai perdendo massa. Só que isso é um processo muito, muito lento, que leva mais do que a idade do universo para acontecer. E assim, ele não pode ter se alimentado nunca. E mesmo assim, se um buraco negro supermassivo começou a morrer no início do Big Bang e nunca se alimentou durante a vida inteira, assim, hoje em dia ele ainda tá do tamanho que ele estava antes, porque é muito fraco esse processo. Então a gente quase nunca considera ele. Mas eles podem morrer sim, assim, considerando-se por muito tempo, vai morrer eventualmente. Como que o James Webb vai ser... Qual que vai ser a importância dele agora no quesito de buscar imagem, não só de buraco negro, mas tipo do universo em geral? Bom, o James Webb, assim, a grande revolução dele, digamos assim, é a questão do infravermelho, né? Porque ele primeiro que ele é um telescópio espacial observando em infravermelho. Antes a gente tinha o Hubble, que observa no visível e um pouquinho do infravermelho, né? Já o James Webb, agora, como ele vai observar só no infravermelho, ele consegue observar mais longe. Uhum. Então a gente consegue ver mais o passado do universo do que com o Hubble. Então com o James Webb a gente vai conseguir observar quando as primeiras estrelas estavam se formando. Logo depois de uma era que a gente chama de Era das Trevas do Universo. Então, que é uma era que não tinha luz. O nome Era das Trevas faz jus ao nome mesmo, porque não tinha luz. E ali, depois, que assim, que a gente chama de a primeira luz do universo, que é quando as primeiras estrelas começaram a se formar, que é o que o James Webb vai começar a observar. Então, assim, o interesse é que assim, a gente vai realmente ver quando as primeiras estruturas do universo estavam se formando. E isso pode, assim, vai responder muito a questão. Assim, como os primeiros buracos começaram a se alimentar, como as primeiras estrelas começaram a se formar. Então, isso são, assim, várias questões que o James Webb pretende atacar. Isso ajuda a entender também como era o universo antes do Big Bang? Porque essa é uma questão meio confusa na minha cabeça, eu admito, assim. Era um grande nada e houve uma explosão e aí o que explodiu para formar? Essa é uma grande dúvida na minha cabeça. Então, assim, a ideia é que era um nada. Só que realmente a gente tem muita dificuldade porque é uma coisa muito abstrata. A gente não conhece o nada. A gente só tem a palavra, mas a gente não conhece. Mas era um nada, nada. Assim, o espaço-tempo ele foi criado a partir do Big Bang. É o que a gente sabe hoje. Então, assim, antes disso não existia nem espaço nem tempo. Então, mas realmente uma questão difícil de pensar. Que nem eu tava lendo esses dias sobre o tamanho do universo. Sabe quando você vai dormir? Aí você fica com insônia, aí você joga qual que é o tamanho do universo? Nossa, eu todo dia. Então, aí eu fiz isso. Aí uma das teorias lá que eu li é que quando chegava na borda... Borda, né? Como se fosse a borda do universo, você meio que voltava pro começo, não sei o quê.
mas isso não entra na minha cabeça. Porque eu fico pensando, tá, mas o que tem dos lados, assim? O universo é uma grande bola mas, sabe? Eles falam que é meio parecido com uma bexiga, né? Se fosse explicar. Como se estivesse inflando, né? Mas a gente não tem uma resposta cravada sobre isso, né? Assim, isso é um problema da cosmologia, que chama a curvatura do universo. Rapidinho, qual que é a diferença de cosmologia de astrofísica? Tem alguma... Tem sempre essa, o que é astronomia, astrofísica e cosmologia? E astrologia também. Assim, em geral a gente coloca tudo na área dentro da astronomia. A astronomia é como se fosse uma área geralzona que coloca. Só que a astrofísica, por exemplo, é aquele que junta junto com a física, né? Uhum. A astrobiologia com a biologia e assim vai. Já a cosmologia é a que trata sobre a estrutura do universo em si. Não trabalha assim como, por exemplo, buracos negros. Você está trabalhando com buracos negros, planetas, galáxias. Não, é realmente o universo em si que a cosmologia estuda. É como se fosse, assim, realmente o espaço-tempo, né? Uhum. Essa é a diferença de um pro outro, mas assim, tudo tá dentro da astronomia. A astronomia é como se fosse a área geral. Só a astrologia que não entra, né? A astrologia não, a astrologia fica de fora. Você acredita em signo? Não acredito mais, assim, eu tive uma amiga que era astróloga, ela era, e assim, eu acho assim, tem algumas curiosidades, assim, eu não acredito, claro, mas assim, tem curiosidade, e tem até uma questão da cultura, né, da astrologia, por exemplo, tem a astrologia indígena, que é uma cultura, e assim, isso é muito interessante você estudar, eu acho isso muito legal, mas assim, colocar para o seu dia vai ser tal coisa... Aí Júpiter vai influenciar meu humor hoje. Eu tô mal-humorado por conta de Plutão. Sim, coisas assim. Mas tem a questão da cultura em si. Como, por exemplo, eu sei que na América Latina também tem povos que trabalhavam com essa questão da astrologia. E isso é uma coisa muito interessante de estudar, sabe? Então, eu não sei exatamente agora dizer qual região da América Latina, mas teve. Talvez isso tenha nascido também porque, assim, a gente sabe que a Lua influencia as marés, né? A gente sabe das influências, talvez isso tenha nascido também um pouco disso, né? Sim, é bem legal. Mas porque, por exemplo, a primavera seria quando tudo começa a nascer, né? Sim. E aí, quando você coloca no hemisfério norte, a primavera é lá para abril, né? E tanto que o início do zodíaco seria a questão de Áries. E ali começa realmente o ano do horóscopo, começa em abril também. Então teve essa influência de que ali é o início de tudo novamente, né? O começo de tudo por causa da primavera, que tava realmente as colheitas do hemisfério norte, né? Tendo, assim, voltando, né, tudo a nascer de novo. Então, tem uma relação, sim. A gente zoa e tal, mas tem um sentido, assim, no fundo, tanto pros chineses quanto pros... Sim. Era bem legal. Essa foto que a gente tá vendo aqui é a primeira foto, né, do buraco negro que tiraram, né? Essa aqui é a primeira foto de um buraco negro? É a primeira, né? Nossa, é super recente. É 2019, né? 2019. Ô, Di, coloca acho que na segunda ali que eu tenho uma pergunta pra fazer pra Roberta. A terceira. Pronto. Aqui. Essa foto foi tirada pelo James Webb, né? A segunda e a terceira. E uma pergunta que eu tenho é... Dessas imagens, o que é verdade e o que é real em questão de cor, assim? O que a gente veria de verdade? Bom, se a gente conseguisse, se nosso olho tivesse capacidade de observar, a gente conseguiria ver essa primeira imagem aqui, que é o do Hubble, porque ele observa no óptico, que é o que a gente observa. A gente consegue ver a luz nesse espectro. Mas ali, né, o último, que é o infravermelho, isso que é o do James Webb, a gente não consegue enxergar, mas assim, a cor, em geral, a gente coloca como intensidade. Então, assim, sempre respeitando a física do problema. Aquilo a gente não conseguiria enxergar, por exemplo. A gente chegaria... Essa galáxia, né, seria dessa forma que a gente... Então, isso aqui é uma galáxia. Você sabe o nome dessa galáxia? É o Cartwheel, né? E aqui no centro, o que tem aqui no centro? Seria o Sol? Seria... É o buraco negro supermassivo dela. E aí toda essa galáxia orbita nesse buraco negro? Não, assim, isso é uma das coisas grandes, mas assim, todo mundo confunde, né, que acha que por ele estar lá no centro, ele realmente, tudo tá orbitando ele. Sim. E isso não é verdade, porque ele é grande, só que ele é muito pequeno em relação à galáxia.
E aí ele não tem força pra... Mesmo a gravidade dele sendo muito intensa, ele não consegue... Você consegue calcular isso. Ele não consegue atuar para as coisas muito mais distantes. Ele atua só numa região muito pequena ali. Mas assim, tanto que essa é uma das grandes questões. O que veio primeiro? A galáxia ou o buraco negro? E existem galáxias que são menores, por exemplo, galáxias anãs. Por exemplo, a galáxia do Triângulo, que é uma do grupo local, que ela não tem evidência de buraco negro no centro. E ela, se você vê ela parece uma galáxia assim também, que tá orbitando um centro ali. Só que não tem nada ali. Então, assim, não quer dizer que o buraco negro ele tá agindo. Ele só tá ali. Ele acontece dele estar ali e a gente não sabe porque ele tá no centro. Uma foto assim da nossa galáxia a gente não tem, né? Não. A gente não tem uma imagem Por estar dentro dela, talvez... A gente só consegue observar aquela mancha no céu. É a única coisa que a gente consegue ter acesso da galáxia. Como é que eles imaginam que, quando pesquisa Via Láctea, tem uma imagem dela, né? Que, tipo, que eles imaginam. Mas como eles sabem que é daquele jeito? Eles observam pro infravermelho em geral. Porque infravermelho a gente consegue ter mais ou menos ideia do que tá... Assim, passa, por exemplo, sem ter um problema de poeira, por exemplo. Sim. A gente consegue ter mais ou menos ideia de como a Via Láctea ela é. Sim, observando em outros comprimentos de onda que não o visível. E você já foi pra algum lugar limpo que conseguiu ver, tipo, lindamente a Via Láctea? Eu fui no Arizona no começo desse mês. Ah, que legal. E lá teve um evento do GMT, que inclusive é o próximo grande telescópio, que vai sair em 2029, se não me engano. E teve evento do GMT. E lá o Arizona também tem um céu muito limpo, que é um deserto, né? O Arizona é praticamente um deserto. E ele tem um céu muito limpo. E quando você olha, você consegue não só ver o braço da Via Láctea, mas você consegue ver a própria Andrômeda mesmo. A galáxia de Andrômeda, você consegue ver ela bonitinha. Assim, parece uma manchinha no céu, mas você consegue enxergar. Eu ia pra Jarinu quando meu avô tinha uma chácara lá, e lá o céu é bem limpo. Tipo, você fechava o olho um pouquinho assim, você conseguia ver, tipo, aquela mancha no cara, meio. minha família tem Lindo. uma casinha lá em Sorocaba, às vezes a gente vai... A gente apaga a luz, assim, de tudo. Dá pra ver até poeira, assim, dependendo de como tá o céu, parece poeira, assim, sabe? Cara, a coisa mais linda do mundo. É muito bonito. É Eu queria muito muito legal. ir pro Chile só pra ver. Agora eu vou fazer assim. aquela pergunta clássica. Por favor, faça Você acredita em vida fora da Terra? Assim, vida, eu acho que provavelmente existe, assim, na questão de bactérias. Não sei, vida inteligente é uma grande questão. Mas, assim, bactérias, provavelmente, assim, uma vida no comecinho existe. Mas tem um certo debate da questão da vida no universo. Porque se ela fosse um componente principal, a gente veria muito mais comum do que... A gente sabe que a vida no planeta Terra é quase um acidente, quase né? Um acidente. De tanta dificuldade de coisas que você precisa ter pra vida ter surgido, é uma coisa muito rara, né? Sim, Mas ao mesmo tempo a gente tem relato de tudo que é jeito que a gente vê, governo com documentos secretos sobre estudo e não sei o que, não sei o que lá. Mas assim, eu acho até engraçado que assim, astrônomo não sabe manter segredo. Todo mundo fala, não, porque tem certeza que a NASA tá escondendo as coisas. Astrônomo não sabe manter segredo. É simplesmente assim, igual a imagem do buraco negro. Eles tentaram manter segredo. Mas assim, não conseguiram. Todo mundo já sabia que havia uma imagem aí. Então, assim, astrônomo ama fofocar, então não adianta. Isso é uma coisa que eu penso, cara, se qualquer astrônomo ou qualquer, sei lá, coisa que não seja governamental tem uma evidência, porra, ia gritar, gente, olha o que eu descobri aqui. Sim, não ia segurar um negócio desse, né? Não. Até tem um filme que fala exatamente sobre, tipo, o que acontece com a humanidade quando se descobre vida fora da Terra, que é Contato, não sei se já assistiu. Sim, do Carl Sagan. Do Carl Sagan, maravilhoso. Tanto o livro quanto o filme. E, tipo, é um pandemônio que acontece, porque mistura religião com... principalmente religião. Contato, tipo... Não é aquele filme que... com Matthew McConaughey também. Não, acho que eu tô confundindo. Não, o Contato é que a mulher recebe uma radiofrequência e tem o discurso nazista... Sim, com a Jodie Foster. Isso. E eles traduzem a mensagem e, na verdade, tipo, é uma mensagem ensinando como fazer um equipamento que você vai viajar no espaço pra conseguir conhecer eles. Nossa. É muito, muito, muito bom. Eu amo esse filme. Roberta, como trazer mais mulheres pra astrofísica? Como você se sente nesse ambiente, sendo mulher? Bom, como trazer, eu acho que é uma grande questão também. Mas, assim, precisa de mais mulheres, né, nas exatas. Você vê, a desproporção é muito grande, principalmente na física. Na astronomia é mais, assim,
Quando você olha, você não vê tanto, mas eu acho que é porque eu tô acostumada com a física, que é uma coisa assim absurda, que na astronomia parece normal, mas assim, existem estudos que mesmo na astronomia ainda não tá muito longe de ser ok. Assim, e precisa de mais mulheres dentro das exatas, você vê, assim, a desproporção assim, absurda. No meu caso mesmo, no meu ano, foram 2 mulheres para 38 homens. Nossa. Então, assim, era a turma de 40 com 2 mulheres só. Mas eu acho que existe certa, assim, porque tem sempre o estereótipo de que físico é aquele velhinho branco de terno que vai falar e vai fazer um monte de cálculo. E é ver que físico não é só isso. Físico, assim, claro que existe, mas existem outros estereótipos de físico. Então, não necessariamente você precisa seguir aquilo. Um dos exemplos que eu acho assim... Eu gosto da série, mas eu não gosto do estereótipo da série, que é o The Big Bang Theory. Assim, eu adoro a série, eu acho muito engraçado e tal. Só que, assim, todo mundo acha que físico é aquilo. Quando pensa em físico, pensa no Sheldon. E não é bem verdade físico, assim, existe vários tipos de físicos, um diferente do outro, então você não precisa ser um cara nerd, branquelo, utilizando, assim, camiseta de super-herói. Mas eu acho que isso tá mudando muito. Eu cubro, por exemplo, cibersegurança há muito tempo. Cibersegurança é a minha área dentro do jornalismo. E de quando eu comecei pra agora, o pessoal da cibersegurança é tudo de exatas, né? Eu tô vendo que tá rolando uma abertura dessa galera de exatas, abrindo canais próprios, influenciadores de cibersegurança, eles estão começando a dar mais a cara, indo para um lado mais de humanas. E assim, você vê que muitos deles ainda são meio travados e tal, mas tá abrindo. E a gente estava conversando antes de entrar, na pandemia isso começou a acontecer também com a ciência, né? O primeiro que eu vi foi o Sacani, né? Foi o Sérgio Sacani, do Space Today. A gente deve chamar ele aqui qualquer dia pra gente bater um papo. Já fica o convite. O primeiro que eu conheci foi o Sacani. E aí eu comecei a ver uma outra galera surgindo aqui, ali, não sei o que lá. E hoje é uma febre na internet, né? Hoje todo mundo, pelo menos na minha bolha, do que eu vejo. Nossa, na minha é só thread de universo, assim. A galera gosta muito. Eu acho que esse trabalho que vocês vêm fazendo tá moldando também essa criançada. É muito bacana nesse sentido. Sim, a divulgação científica assim, mudou muito dos anos pra cá. Eu comecei assim, um pouquinho antes da pandemia e assim, era bem mais fechado. O ruim é que existe uma certa resistência por parte de acadêmicos, principalmente assim, de pessoas mais velhas. Existe uma certa resistência de que você não pode fazer divulgação científica, sabe? É um ou outro que apoia, é muito raro. Então, assim, mas isso tem mudado e eu tenho visto assim, a importância mudando. Isso começou principalmente na parte de inteligência artificial, que é a minha outra área, digamos assim. Eu vejo que, assim, até mesmo processo seletivo de empresa, sabe? Tipo, do Google, da Apple e tal. Eles pedem o seu Twitter, pedem o seu Instagram, sabe? Pedem o que você tá falando. Isso, e assim, em geral a galera tá fazendo divulgação, tá falando. Eu conheço o Gus mesmo, que trabalha na Google, ele faz thread de inteligência artificial, e isso tá mudando dentro dessa área. Agora, na astronomia e na astrofísica, isso é um pouco ainda, assim, sabe? É meio que um tabu. E até muita coisa, assim, eu divulgo muito pra área em si, sabe? Divulgação científica mesmo, assim, voltado pras pessoas que não são da área. Porque existe uma resistência. Isso é, assim... Mas eu acho ótimo e eu acho que, assim, tudo que for possível tem que ser levado, tem que ser falado, tem que ser discutido. Porque eu acho que a informação livre torna uma sociedade mais capaz de conseguir escolher seus próprios caminhos, né? Você com informação, você sabendo... o que está acontecendo no mundo, o que as pessoas estão falando, você sabe, eu quero trabalhar com isso no futuro. Uma criança, se tiver a possibilidade de ver cada vez mais o trabalho de vocês, quero fazer isso, quero estudar isso. Nossa, é um trabalho incrível. Que tanto você faz, a Stephanie, Sofia, a Miriam Castejão também, que a gente entrevistou. O Everton entrevistou para um vídeo do James Webb ainda. Sim. Pra cá, ela deu uma entrevista para ela também, então... Queria só dar meus parabéns pra vocês que... Bom, vocês estão ajudando muito. A gente teve um momento fofinho, agora é um momento crise existencial. Do Pedro Loss. Porque... O Pedro Loss ama crise existencial. Porque eu tô vendo uma pergunta aqui que o Derek colocou, que ela tá escrita assim: como o universo, em teoria, deve acabar? Bom, o que é mais aceito hoje, vai. O que é mais aceito hoje é que seja a morte térmica do universo, que é quando... Porque assim, vamos lá, por que a morte térmica? A gente vê que o universo, ele estava se expandindo, ele sempre se expandiu, só que antes
ele teve primeiro ele teve um processo de inflação, que a gente chama, que foi microsegundos, que, assim, que ele expandiu muito rápido. A partir daí, ele continuou se expandindo, mas não de forma acelerada. Ele estava se expandindo de uma forma mais constante, digamos assim. Por quê? Porque ali, provavelmente, a gravidade e a energia escura, né, que são as duas brigas, né, uma briga com a outra, estava ainda meio que em equilíbrio ali. Só que de uns bilhões de anos para cá, recentemente, né, na idade do universo, a energia escura passou a ganhar. E o universo, a gente vê que ele está se expandindo aceleradamente. E assim, a gente não sabe o que é energia escura, a gente não tem ideia do que seja energia escura, a gente só sabe que é uma coisa que está fazendo o universo se expandir aceleradamente. Pelo que a gente tem observações hoje, essa expansão pode ser, assim, indefinidamente, e vai chegar num ponto onde tudo no universo vai começar a morrer. Então, assim, a gente vai... Assim, as estrelas, elas vão morrer, porque vai chegar um momento que todas elas vão apagar e não vai ter mais formação de estrela, porque a gente vê que, por exemplo, tem galáxias que estão morrendo porque não tem mais formação de estrela. Isso vai acontecer com a maioria das galáxias. Os planetas também vão, porque querendo ou não, tem radiação, né? Tem radiação infravermelho. Então, tudo que está acontecendo vai morrer aos poucos. Os buracos negros, eles vão morrer. Então, assim, tudo está morrendo. E isso, na física, a gente chama de aumento da entropia, né? Que é basicamente o aumento do caos. E a entropia, ela tá aumentando, ela nunca diminui. Então, vai chegar um ponto que essa entropia vai atingir o máximo dela. E nesse ponto, nada mais acontece no universo. Assim, nada mais mesmo, assim. O universo morreu. E nisso a gente chama de morte térmica do universo. Que é o máximo da entropia, que nada mais vai acontecer. Vai virar simplesmente um espaço vazio e mais nada. Só que a gente tá falando de bilhões e bilhões de anos, né? Não, muito mais. Muito mais. Pessoal, Pode vai ficar demorar, tranquilo. tá bom? Dá pra dormir hoje à noite de boa, né? Tem um meme muito bom na internet que, tipo, aconteceu comigo, que era, tipo, a criança vendo no Discovery Channel falando que o sol vai morrer, e ela começa a chorar desesperada, porque, o sol vai morrer, eu vou morrer. Só que é daqui a 9 bilhões de anos, e aconteceu comigo isso. Eu tava vendo o programa e falou, o sol vai morrer. Comecei a chorar pra minha mãe, tipo, a gente vai morrer. Tipo, amanhã. Não, vai demorar. Não, só, assim, a era, tipo, vai ter uma era chamada Era dos Buracos Negros, né? Que vai existir só buracos negros. Só essa era dura 10 elevado a 100 anos. Você comentou isso recentemente e deixou uma galera meio traumatizada, né? 10 elevado a 100 anos. Então a possibilidade da humanidade acabar com ela mesma é muito maior do que ela morrer do que acabar por causa disso. Muito maior, muito maior. Falando em dificuldades da humanidade, Brasil, a gente tem visto que o investimento em ciência eu posso usar essa palavra, porco. Tá triste. Desde 2017, o investimento do Brasil, o orçamento do Brasil para ciência e tecnologia é de 0,2%, que é pífio. É pífio, desde 2017. Você trabalha nessa área desde que ano? Desculpa, eu esqueci de perguntar. Eu entrei na graduação em 2014. 2014. De 2014 para cá, você tem sentido alguma diferença, seja de reclamações, de alguma coisa? Como você está enxergando o investimento do Brasil em ciência nesse momento? Assim, é realmente muito baixo. E, assim, há uma diferença, porque eu lembro que quando eu entrei, era uma época ainda que tinha um certo investimento. E aí tinha muita, assim, oportunidade que a galera, assim, sonhava alto. Hoje, a diferença é gritante que a galera, assim, não sonha mais alto, digamos assim. A galera barrou o sonho. Tanto que, assim, da minha turma mesmo, acho que 1 ou 2 continuaram. Eu e mais 1 ou 2 que continuaram indo pro doutorado, sabe? A maioria largou no meio do caminho, porque, assim, viu que é muito mais interessante ir pra indústria do que continuar na vida acadêmica. Ou sair do Brasil, né? Pra estudar pra estudar fora, né? Também. Só que, assim, uma coisa que eu sempre falo, né, isso no Twitter, assim, no Brasil tá ruim, e, assim, muito pior do que nos outros países, só que não é dizer que lá fora tá bom também, sabe? Lá fora ainda também tá ruim, sabe? Isso é uma coisa que a gente tá vendo globalmente, que não tem investimento na ciência. Assim, pós-graduando em todo lugar, assim, a ralé mesmo. Cientista, em geral, e, assim, é claro que no Brasil tá pior, isso sem dúvidas. Claro que quando você for para outro país, você vai ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor. Mas ainda assim, não é o paraíso, tá muito longe de ser. E, assim, eu vejo, a Stephanie mesmo sempre reclama das questões lá na Inglaterra.
tanto que tem casos de um pesquisador de buracos negros que, assim, o cara é renomado na área, ele simplesmente largou tudo porque, assim, ele viu que dava muito mais dinheiro dentro da indústria do que o que ele fazia dentro da academia, sabe? Então, isso meio que um fenômeno global que tá acontecendo, mas no Brasil, sim. No Brasil o outline, assim, que é muito pior do que nos outros, mas é uma tendência global, infelizmente. Pô, que triste, né? Meu amigo, e aí, você tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma. Então manda bala. Tem um elefante branco aqui na... Tem um elefante branco? Tem, Eu não gigante peguei, aqui não nessa mesa. Não captei. Eu quero perguntar pra você. Você acha que o cachecol vermelho foi sugado por um buraco negro ou tá com alguém? Olha, o cachecol vermelho tá com alguém. Tá com Mas alguém? segundo ela, foi uma metáfora. Então, a gente só aceita que foi uma metáfora. Ou ela encontrou nas coisas na casa dela. Assim. Pra quem não tá entendendo nada, Tipo eu. a Roberta, ela é um pouquinho fã, digamos, né, de Um pouquinho. Taylor Swift. E recentemente ela deu uma entrevista pra Globo News com uma pequena foto, um pequeno pôster. Você pode explicar pra gente? Então, eu fui falar do James Webb Telescope na Global News. E eu tava na casa dos meus pais, então eu tava lá dando a entrevista. E acontece que atrás de mim tem todos os álbuns da Taylor. Tem placas de todas as capas do álbum. E quando eu fui dar, eu tava falando lá e apareceu alguma dessas placas. E aí tiraram foto da tela e postaram falando, nossa, menina, entrei pra Globo News com um monte de quadro da Taylor Swift atrás. E acabou, assim, foi até engraçado, porque até o Pontual e a Aline Midé, eles mesmos falaram de Taylor Swift na entrevista, porque foi, assim, muito evidente que tava atrás de mim, então foi até um momento engraçado na entrevista. Tem uma fã de Taylor Swift aqui atrás. Ela tá atrás das câmeras, tá com vergonha, mas a moça que tá passando as fotos aqui, a Diana, é fã também, né? E foi uma das pessoas que também falou bastante da Roberta pra vir pra cá. Não só pela Taylor Swift, mas também pelo conteúdo que você traz sobre ciência e tal. Roberta, queria falar sobre o seu futuro agora. Como você se enxerga daqui a alguns anos? O que você tá fazendo agora? Fala um pouco mais da sua pesquisa, os próximos passos. O que vai acontecer com a Roberta nos próximos anos? Bom, agora eu tô focando no doutorado, tem mais metade do doutorado aí pela frente. Então, assim, terminar o projeto, que é agora avançar essa questão de inteligência artificial e buracos negros. E aí, depois disso, assim, tá aberto, digamos, que eu vou tentar, assim, eu amo inteligência artificial, então, assim, seguir o caminho de AI também, pra mim, seria um sonho, porque eu amo essa parte, assim, apaixonei. Mas também tem a questão da ciência, que, bom, vamos ver o que acontece aí nos próximos 2 anos, que assim, no presente, assim, inteligência artificial tá sendo a Taylor Swift do meu coração, digamos. Então, tá em aberto. Legal. Tem alguma mensagem que você quer deixar pra quem tá começando na área? Bom, eu acho que, assim, tem muitos altos e baixos na área e a gente tem que, assim, saber que passa, porque eu mesma tive muitos altos e baixos na graduação. E a gente acha que é o fim do mundo ali, mas não é o fim do mundo. As coisas vão passar e vai acontecer. Inclusive, uma dica que eu dei essa semana é que a galera surta com TCC, não precisa surtar porque vai dar tudo certo, sabe? Assim, as coisas vão sair. A gente acha que não vai sair. Eu mesmo com a qualificação, que eu tô escrevendo a qualificação agora. A qualificação eu achava, nossa, meu Deus, o que eu vou escrever na qualificação? Não tem nada pra escrever, nossa, eu vou me ferrar, não sei o quê. Mas assim, chegou agora e tá saindo, sabe? Então, assim, quando a gente senta e fala, não, vamos escrever, vai sair e vai dar tudo certo. Tipo, assim, funciona. Pessoal, a nossa produtora Diana Por Deus está querendo fazer uma pergunta pra Roberta. Não vai e ficar a Diana escondida. Não vai ficar escondida. Vem cá, Diana, vem fazer a pergunta aqui no microfone. Olá, gente. Não apareço muito, mas tô sempre aqui. Não, eu queria perguntar se você quer trabalhar mais com IA, né? Você falou que te interessa muito, você começou a trabalhar mais agora, né? Quero saber se você tem alguma coisa mais de IA que você tem em mente. Bom, eu gosto muito de IA aplicado na ciência, então a gente tá vendo aí que, bom, ano passado, né, resolveram o problema de 50 anos da biologia utilizando inteligência artificial. Isso é uma coisa, assim, que eu amaria trabalhar. Mas eu gosto, assim, de IA, assim, em geral eu gosto de tudo.
Mas principalmente as novas técnicas que a gente está vendo, que a gente vê aqueles de processamento de linguagem natural, que a gente vê que faz milagres, aquelas imagens criadas por IA, é incrível. Eu adoraria, assim, trabalhar com IA na questão aplicada mesmo. A IA aplicada, para mim, assim, eu adoro. Mais do que a criação de métodos. Então, assim, teria essa parte mais que eu ia para IA. E você prefere trabalhar quando... Você hoje trabalha com pesquisa científica, mas você pretende ficar nisso ou você pretende ir para a indústria depois? Assim, tá em aberto também. Eu acho que eu acho que o lado bom da IA é isso, que você tanto tem a pesquisa científica dentro da indústria, que a gente vê as empresas fazendo, que inclusive foi esse dos 50 anos, né, que foi a DeepMind, quanto tem dentro da academia também. Então, assim, eu acho que tá em aberto as opções para trabalhar com IA aplicada. Legal. E quem quiser conhecer mais da Roberta, do seu trabalho, onde pode te encontrar? Bom, pode me encontrar no Twitter ou no Instagram, que é import_hobbs. E ou TikTok também, posto O lá. TikTok eu não sigo ainda. Vou seguir. TikTok. E tem o meu site também, robertoduarte.com. Qual que é o seu arroba no Twitter? É import_hobbs. Import_hobbs. Então, pessoal, se vocês gostaram desse papo, sigam a Roberta. Você quer deixar alguma mensagem de tchau pra eles, pro pessoal? Escutem Taylor Swift. Escutem Taylor Swift. Midnight saindo mês que vem. Então é isso, pessoal. Escutem Taylor Swift, escutem a Roberta, escutem o Tecmundo. Se você gostou do nosso bate-papo, obrigado, Derek, por estar aqui. Obrigado você pela oportunidade. Pô, quero você mais aqui Fala na no mesa. microfone, né? Falar no microfone. Quero você mais aqui na mesa. Eu também quero No mais. final do ano, a Stephanie, né? Stephanie Ela Werner. vem ao Brasil, ao que parece. A gente vai fazer uma segunda rodada. Vamos Fica convidar. o convite, Já né? está convidada. Nossa produção vai entrar, né? A Di tá aqui também, vai entrar em contato. A gente vai fazer uma outra mesa com a Roberta, com a Esté. Quem sabe o Everton, que tá aqui. Eu não sei se ele está aparecendo, é o nosso editor de ciência do Tecmundo. Se você gosta de ciência, você pode acompanhar o Tecmundo. Quer ver outra pessoa? Escreve no comentário aqui embaixo também. Que se você quiser ver outra pessoa de ciência, de qualquer tema que seja, a gente vai avaliar e ver se traz ou não. Engaja com a gente. Comenta aqui Engaja embaixo. com a gente, comenta aqui embaixo, deixa aquele like. Galera, muito obrigado pela sua audiência. Roberta, muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado pela sua disponibilidade. E assim, eu quero conversar, terminando aqui com você, para você fazer uns outros vídeos aqui com a gente, depois a gente conversa. Ok. Obrigado, pessoal. A gente fica por aqui. Até a próxima. Um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.